Olá, galerinha de casa, vamos a mais uma videoaula. Hoje o conteúdo é função inversa, tá? Nós vamos trabalhar com vocês hoje na videoaula anotação e exemplos. São 2 exemplos no total. E aqui sou o professor Reildo, né? Então vamos lá. Para começar, vamos entender aqui um pouquinho do objetivo da aula, né? O objetivo da aula é relembrar o conceito de função bijetora. Para quem não lembra, anteriormente eu tinha explicado o que era função sobrejetora, função injetora e função bijetora. Por que ela tem que ser bijetora para ela ser inversa? Porque lá na frente, no segundo exemplo e no primeiro, vocês vão ver que o diagrama de setas vai representar uma função bijetora. E toda função inversa, ela tem que ser bijetora, tá? Esse conceito eu expliquei na aula passada. Nós vamos também calcular uma função inversa, né? Como é o processo que se usa para fazer o cálculo da função inversa. As turmas são 101, 102, 103, 104, 105. Então vamos lá. Ó, primeiro, uma função inversa, ela é indicada por f elevado a menos 1. F elevado a menos 1 de B em A. Por quê? Porque no exemplo que eu dei para vocês sobre função bijetora, a relação ela ia do A para o B, já na função inversa ela é do B para o A. Por isso que ele consegue designar aqui no diagrama de setas essa relação, né? Do A com B e do B com A, para ela ser inversa, representada por f elevado a menos 1. As regras são básicas, essas aqui, ó. Primeiro você vai trocar o x pelo y, né? No exemplo que eu vou explicar para vocês. Depois você vai isolar o y. E em seguida você vai escrever esse resultado. Vamos lá? Vamos lá, o exemplo 1. Dados os conjuntos A formado pelo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2... E o conjunto B formado pelo menos 5, menos 3, menos 1, 1 e 3. E a função definida pela fórmula y igual a 2x menos 1. Faça a representação do diagrama de setas. Como é que a gente vai fazer a representação do diagrama de setas? Eu vou fazer aqui do lado, tá, gente? Primeiro, nós vamos ter que calcular os valores. Para adiantar o processo, eu já desenhei os conjuntos A e B e os seus elementos. Agora, como é que a gente vai estabelecer a relação entre eles a partir do momento que a gente só tem essa função bem aqui, que é y igual a 2 vezes x menos 1. Então, essa relação que está aparecendo, você vai fazer o seguinte. Vamos lá. Y é igual a 2 vezes x. Mas quem é o primeiro valor do x? É o menos 2. Então, você vai fazer essa conta bem aqui, ó. Y é igual a 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 1. Esse Y aqui vai dar menos 5. Então, você vai ligar o menos 2 com menos 5. Agora, você vai calcular para Y igual a 2 vezes... Ó, lembre-se que esse valor aqui sempre vai ser usado. Só que vai mudando o valor do x, né? Agora, vai ser 2 vezes menos 1 menos 1, que é da fórmula. Tá, y é igual a 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1. Isso aqui vai dar menos 3. Então, você vai ligar esse com esse. Aí, outro valor do y vai ser y igual a 2 vezes 0, menos 1. Esse valor aqui vai dar 0, menos 1, que é igual a menos 1. Ou seja, o 0 vai ser ligado com menos 1. Próximo vai ser y igual... Continua essa mesma fórmula, 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1 é igual a 2, menos 1 é igual a 1. Por isso que você vai ligar o 1 com 1, tá? Por quê? Porque o x é 1, o resultado do y deu 1. Vamos ao último caso, y é igual a 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 2, menos 1, ou seja, 2 vezes 2 dá 4, menos 1, isso aqui dá 3. Viram que é uma função bijetora? O que é uma função bijetora? É quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Você vai ver que cada elemento do domínio está ligado com um do contradomínio, tá? Então, isso aqui eu vou passar
no exercício que vem pela frente. Bom, agora nós vamos ao segundo exemplo, que também eu vou cobrar no exercício que eu vou passar para vocês. Nesse segundo exemplo, ele quer saber qual é a função inversa de y igual a x mais 5. Então, o que ele está querendo calcular, gente, quando eu expliquei para vocês lá anteriormente, ele quer calcular isso aqui, y elevado a menos 1. Agora, como é que eu vou calcular isso? Só tem duas regras só que você vai usar. A primeira, presta atenção, primeira regra, você vai substituir o x pelo y e o y pelo x. Aqui onde está o y, eu vou colocar o x, ó. É por isso que a gente chama de função inversa. E aqui onde está o x, eu vou colocar quem? O y, mais 5. Então, vai ficar assim. Essa é a primeira regra, entenderam? Você vai substituir o x pelo y, nesse caso aqui, ó. E o y pelo x. Agora, você vai isolar o y. Como assim, professor, isolar o y? Você vai deixar ele igual como está o x aqui, sozinho, antes da igualdade. Como é que eu vou fazer isso? Uma dica para vocês, tá? Você não vai ver isso em livro nenhum, em vídeo nenhum, por aí. Eu vou fazer logo assim. O que foi que eu fiz? Eu coloquei tudo isso aqui antes da igualdade e esse aqui depois da igualdade. Por quê? Porque eu quero isolar o y, né? Então, o y para ficar sozinho tem que estar desse lado. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a x menos 5. Portanto, essa aqui é a famosa função inversa, tá? Vamos lá, relembrando que eu vou pedir isso no exercício. Primeiro, essa é a função que eu dei para vocês. Y igual a x mais 5. Aqui, você vai substituir o x pelo y, olha. Aqui onde era x ficou y e aqui onde era y ficou x. Entenderam? Depois, você vai isolar o y, igual como estava aqui, ó, isolado. Só que esse y aqui é o y mesmo. Esse que nós isolamos aqui é o y elevado a menos 1, que significa que é uma função inversa, ok? É isso que vocês vão calcular no exercício.